Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Nós estamos começando uma nova série, Ser Igreja, caminhando nos livros de Atos até Apocalipse, o que esses livros falam sobre a igreja, ser igreja, o que esses livros falam de doutrina de igreja, o que esses livros falam de ação de igreja, o que esses livros falam sobre estratégias da igreja, o que esses livros falam. Mas, na verdade, o que Deus fala, o que Deus revela, o que é essa igreja. E hoje, nós vamos começar no capítulo 1 de Atos, porque Atos dos Apóstolos, na verdade, é a gênesis da igreja. A igreja já sempre existiu, o Velho Testamento era chamado de Assembleia dos Santos, o povo era convocado para a Assembleia em Deus, né? E aquela reunião era a igreja, mas o Novo Testamento, ela dá início na relação de Jesus com os seus discípulos, e dessa relação com os seus discípulos, a expansão para que essa igreja chegasse a todos os lugares. Por isso, o que eu peço a você é que, a partir de agora, nós vamos começar a mergulhar na palavra de Deus para entender qual é o seu propósito e o meu propósito ao nos reunirmos como igreja. E para isso a gente tem alguns movimentos que a gente queria fazer. O primeiro deles é o movimento do culto, onde a gente vai falar sobre isso. O segundo movimento é uma reação sua, pegando talvez aí o seu celular, pegando aí a sua anotação, e realmente anotasse algo que marcou do texto bíblico que foi falado, que expressa o que é ser igreja. E você pudesse colocar ali naquele mural escrito. Nós vamos ajustá-lo na medida que vai sendo utilizado, mas a ideia é provocar você a ficar pensando no conceito de ser igreja e sair e escrever alguma coisa ali. Algo que você entendeu do texto bíblico. Não é o que você acha, nem o que você pensa. É o que você entendeu do texto bíblico. Porque achar o que é igreja, nós estamos procurando até hoje. Mas a ideia é que você reflita sobre isso. Um segundo movimento são as células. Todas as células da igreja estarão trabalhando esse assunto, né, com perguntas diretivas, estamos organizando para isso. Então, para que nós cresçamos no entendimento do que é ser igreja. Para que a gente possa, então, ao final deste ano, começar a viver os movimentos que Deus quer fazer na nossa vida. Por isso, eu convido você a abrir o texto bíblico e lá tem, então, deixa eu só ligar aqui. Está funcionando já, Beate? Muito bem. Eu queria começar pensando com você no primeiro capítulo de Atos, que vai descrever que a igreja já é uma reunião em torno do Jesus ressuscitado. E esse conceito é extremamente importante. Por quê? O que diferencia a igreja de um clube? O clube, você é sócio, você dá a sua tarifa lá, sua mensalidade, você entra, você desfruta do que tem no clube, se tem piscina, você pode usar a piscina, se tem sauna, você pode usar a sauna, e isso você vai desfrutando daquele clube, e quando você não gosta do clube, você tem a oportunidade de mudar de clube, cessar o teu compromisso com aquele clube e procurar outro, se você tem condição, ou há outra possibilidade em outro clube. Ou você vai poder fazer uma reclamação lá no balcão, dizendo, olha, esse clube não atende às minhas expectativas, porque eu não pertenço a esse clube, na verdade, esse clube pertence a mim. Eu comprei uma parte dele e eu tenho direito sobre ele de dizer o que eu gosto, o que eu não gosto. Então, eu gostaria que tal sócio não fizesse parte, porque esse sócio não faz muito bem. Eu não gostaria que tivesse essa parede aqui, porque essa parede aqui não me agrada. Eu não gostaria disso ou daquilo. A Igreja de Cristo não é um clube, onde você escolhe os serviços
que você quer fazer, e você aparece quando você tem tempo para ir. A Igreja de Cristo é uma reunião em torno de alguém. E por estar em torno de alguém, não é mais a gente que comanda a agenda, é o alguém que a gente se reúne em torno. Nós nos reunimos em torno de Jesus. E é por isso que no primeiro versículo ali, ele vai dizer: em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e ensinar, e até que foi levado aos céus, depois de ter dado as instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. E depois do seu sofrimento, Jesus apareceu a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes a respeito acerca do reino de Deus. Igreja, então, o primeiro conceito mais importante, que é uma reunião em torno do Cristo ressuscitado. Diferencia a igreja de uma empresa, porque a empresa, como a igreja tem, também tem arrecadações. A igreja, como a empresa, tem uma estrutura e precisa ser organizacional. A igreja precisa de uma liderança, de um comando para que as coisas aconteçam. A igreja tem débito e crédito, a igreja tem despesas, a igreja tem um monte de coisa, mas ela não é uma empresa. A igreja é uma reunião em torno do Jesus ressuscitado. Porque é isso que faz com que a igreja seja viva, porque ela está em torno de alguém vivo, e que faz toda a diferença. É por isso que se você se reúne num lugar onde você não sente, não experimenta, não vive a presença do Cristo vivo, você está vivendo a mesma coisa que um ambiente do clube ou da empresa. Algo não faz diferença para você, porque não existe vida naquilo que você faz. E é tão interessante que os discípulos de Emaús, quando estavam caminhando para Emaús, eles estavam exatamente vivendo um momento de tristeza, porque para eles o Jesus em quem ele se reunia tinha morrido. Aquele Jesus que ele vivia para ele tinha morrido. E ele estava morto, então o sentimento deles era de tristeza, frustração, angústia, e eles vão caminhando cegos por aquele caminho. E, de repente, quando Jesus chega, eles não percebem. Às vezes, a igreja de Cristo tem Cristo, o Cristo vivo, só que ela ainda se comporta como se ele tivesse morto. Quando a gente precisa de buscar em Cristo alguma solução, nossos olhos são voltados a um sentimento de que ele não vai nos ouvir, de que ele não está presente, e a gente procura outros caminhos antes de procurá-lo. E é tão interessante que, quando eles perceberam a presença de Jesus, aqueles discípulos de Emaús, isso mudou a perspectiva deles. Eles disseram: você percebeu como ardia o nosso coração? Como é que os mesmos que diziam que estavam lá entristecidos, até deram uma bronca no próprio Jesus, dizendo: você não sabe o que está acontecendo em Jerusalém? Você não está lendo as notícias? Jesus morreu, o cara que a gente acreditava que ia ser o Senhor, ele morreu, e agora nós estamos aqui adorando ou buscando um Jesus que morreu. Não faz sentido, nós estamos numa crise de fé. E é isso que é a primeira coisa que nós precisamos aprender. Eu e você nos reunimos em torno de um Jesus vivo, ressuscitado, que tem todo o poder. E aí, quando eu passo aqui durante a semana, e eu entro aqui por algum motivo, eu vejo as cadeiras vazias, e eu vejo um lugar. E esse lugar, ele não tem vida. Mas quando nós nos reunimos neste lugar, em torno do Jesus vivo, ressuscitado,
Em torno dele, não em torno de nós mesmos, algo poderoso acontece. Enquanto eu ouvia o louvor, ouvindo as vozes, eu percebia o que quer dizer se reunir em torno de um Cristo vivo. Não sei se você percebeu, mas eu percebi. Esse é o primeiro item. Nós somos uma igreja que precisa entender que o nosso Senhor está vivo em todos os momentos. Ele não morreu, Ele está vivo e reina sobre todas as coisas. E quando nós nos reunimos em torno dEle. Nós não reunimos em torno de um pastor, nós não reunimos em torno de uma equipe de louvor, nós não reunimos em torno de qualquer outra coisa, nós nos reunimos em nome do Senhor Jesus. E quando nós desejamos a presença de Jesus, quando nós clamamos a presença de Jesus, Ele está presente no nosso meio e nós percebemos isso. É por isso que Ele diz que onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Segunda coisa importante, que a gente deve aprender, é que ser igreja é viver exatamente crendo nas promessas do Jesus ressurreto. Esses homens estavam com Jesus, fisicamente, porque Ele ressurgiu e aí Ele aparece para eles. Então, eles estavam ali, naquele momento, desfrutando da presença dEle. Mas ainda, eles estavam precisando entender que havia uma promessa, que aquele Jesus físico ressurreto ia subir aos céus, mas que Ele deixaria o Deus Espírito Santo para que eles continuassem se reunindo em torno do Jesus ressurreto, mas agora de maneira poderosa através do seu Espírito. Versículo 4 vai dizer, certa ocasião, enquanto comia com eles, reunia-se com eles, estavam junto com eles, eles deu ordens para não sair de Jerusalém, mas esperarem pela promessa do meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Isso quer dizer que essa expectativa do que Deus iria fazer, do que Jesus iria fazer, com o seu Espírito Santo derramando sobre aquele povo, trazia essa ideia, essa dimensão, de que a igreja sempre vive nessa expectativa gostosa do cumprir das promessas do seu Jesus ressuscitado, que Ele vive em torno dele. Para aqueles discípulos, era a vinda desse poder, do Espírito Santo. Para nós, é a expectativa de que Ele, o Espírito, vai nos visitar. E a visita do Espírito Santo é algo tão marcante que a gente não pode dizer que não foi visitado. Sabe o que acontece conosco? É que não há expectativa do que Jesus vai fazer no culto. E a gente vem talvez para ouvir uma palavra, ou para cantar alguma coisa, mas a gente não vem na expectativa que Ele está presente e Ele tem algo para fazer em mim e em você. Essa expectativa gerando no coração daqueles homens, que antes estavam amargurados e tristes porque o Jesus havia morrido, mas Ele aparece e faz questão de mostrar que estava ressuscitado, para poder dizer para eles, olha, eu estou ressuscitado, mas eu quero dizer para vocês que eu estou subindo aos céus e eu estou preparando vocês porque virá o Espírito Santo, e vocês precisam ir para Jerusalém, precisam ir para lá, e com essa expectativa gostosa, passa dia, menos dia, mas vai acontecer. Confiem, creiam na promessa que eu lhes fiz. E é nessa expectativa que a gente se reúne, para que aquilo que o Senhor tem para fazer. De um tempo para cá, eu tenho colocado diante do Senhor a expectativa de um mover de Deus na vida da nossa igreja. Por isso, todo esse movimento de fazer uma série sobre isso, esse retiro que nós tivemos, o Senhor falou fortemente ao nosso coração, aqueles que estavam lá. Mas no domingo à noite, o Senhor falou, através do pastor Paulo Davi, dando a promessa de que o Senhor queria dar um vinho novo.
Esse vinho novo é a expectativa de um sopro, de visitações do Espírito. Teologicamente, doutrinariamente, o Espírito Santo veio no Pentecostes para movimentar a igreja. Ele veio, então ele já está aqui. Então, a igreja não precisa do Pentecostes, mas a igreja precisa das visitações do Espírito. Nós já temos o Espírito em nós. Você tem o Espírito Santo em você. Eu tenho o Espírito Santo em mim. Não por mérito meu nem seu, mas por causa da presença viva de Jesus. Porque um dia você reconheceu como pobre pecador, mas entregou a sua vida a Jesus Cristo. E naquele momento você foi batizado, imerso no Espírito Santo. Mas a verdade é que nós precisamos de um sopro, de vez em quando, na nossa vida, que vai fazer a gente aquecer o nosso coração, que vai dizer algo novo, de uma expectativa de algo que o Senhor tem para fazer. E aí a gente vai experimentando essa doce e gostosa expectativa, como aqueles homens fizeram. Eu estou com essa expectativa de um vinho novo, de um avivamento. Mas eu queria dizer para você que todas as vezes que Jesus citou a palavra que o pastor Paulo Davi disse, dizendo que de um vinho novo, ele sempre referia que o vinho novo não pode ficar num vaso, numa vasilha de couro velha. Porque se esse vinho novo entrar nessa vasilha velha, ele vai rebentar essa vasilha e vai perder todo o vinho. Sabe o que o Senhor fala com isso? É que Ele quer fazer um sopro do Espírito Santo em nós. Mas nós temos que mudar os nossos preconceitos e os nossos conceitos equivocados do que é ser igreja e do que é se reunir em torno do Cristo vivo. Terceira coisa importante. Ser igreja é convergir dos planos humanos para cumprir essa missão divina de Jesus. É mudar o foco dos nossos propósitos. Uma igreja não pode se reunir em torno de si mesma. Uma igreja não pode se reunir em torno do meu interesse. O que a igreja tem para me oferecer? Porque senão a igreja pertence a você, e não é você que pertence à igreja. Quando nós olhamos para essa história, esse momento da história, a gente percebe, então, quando Jesus está conversando com os seus discípulos, e ele vai dizer exatamente isso. Ele vai dizer, olha, vocês estão equivocados em alguns conceitos. E olha só o que diz o versículo 6 até o versículo 8. Então, estavam reunidos e lhe perguntaram, Senhor, é nesse tempo que vais restaurar o reino a Israel? A presença de Jesus vai mudar os nossos propósitos. Preste atenção. Se você está querendo se reunir em torno do Cristo vivo, você não vai mais se reunir em torno de você. Então não é a sua agenda mais, não é o seu desejo mais, não é o seu propósito mais, mas é um propósito de Jesus para você. Muda a percepção. Eu não sou o centro da igreja, é Cristo que é o centro. A liderança não é o centro da igreja, é Cristo que é o centro da igreja. E essa ação nossa em nos reunirmos em direção ao que Ele quer. Olha só que coisa interessante. A igreja vai precisar e precisa da presença de Cristo para mudar o seu foco. Jesus passa 3 anos e meio ensinando sobre o reino. Depois, isso está bem claro, o versículo 1 vai dizer isso. Em meu livro anterior, Teófilo escrevia a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e ensinar. Ele estava ensinando o reino. Depois, ele passa esses 40 dias falando novamente sobre o reino. Versículos 3 diz assim, depois do sofrimento, Jesus apresentou-se a eles, deu-lhes provas indiscutíveis de que estava vivo, e apareceu por um período de 40 dias, falando-lhes a respeito acerca do reino de Deus. Jesus, então, passa o tempo todo dele falando sobre o reino. Só que Jesus
Só que os discípulos não conseguiam entender. O conceito dos discípulos estava distorcido. O conceito dos discípulos estava no versículo 6. Senhor, é nesse tempo que o Senhor vai restaurar o reino a Israel. Isso quer dizer o seguinte: quando é que o Senhor vai pegar força militar, botar para quebrar, destruir esse romano na cacetada, no porrete, mata todo mundo, Jesus. E agora pega esse paizinho chamado Israel, esse povinho chamado Israel, e agora faz ele dominar por toda a terra. Porque agora nós estamos no poder, mano. Essa era a mentalidade dos discípulos. E é tão interessante que o conceito é um conceito humano, egoísta, interesseiro, o reino para mim, o que eu ganho com esse reino. A ideia sempre é domínio e poder. Percebe que os discípulos só reproduziram o que eles estavam pensando todo o tempo? Qual foi a conversa dos discípulos quando Jesus estava lá na ceia e tal, de repente 2 discípulos chegam e falam assim: ô Jesus, uma palavrinha, será que tem uma vaguinha no céu do teu lado, tal? Quem é que vai ocupar essa vaga? Aí Jesus tem que dizer: olha, eu acho que vocês não entenderam, eu vim aqui para servir, não é para ser servido. A mãe pede pelos filhos. Jesus, olha, os meninos tão bons, tão queridos, não é porque eu sou mãe não, mas é gente boa para danar. Bota eles aí no reino, num lugar mais de classe, que os meninos são bons. E aí Jesus olha para eles e tem que mudar o foco, porque quando Jesus está presente, ele muda o foco da igreja. Quando ele não está presente, o foco é egocêntrico. Quando Jesus não está presente, quem manda é pastor, é diretoria, é o povo. Quem manda é um monte de gente, menos Jesus. Sabe aquela piadinha que o cara está passando com Jesus na frente da igreja, daí ele fala: Jesus queria tanto visitar essa igreja. Ele falou: eu também. Igreja que nem Jesus entra. Porque tem um monte de gente mandando. Essa é a igreja centrada no reino para si. E ela está preocupada em si. E os seus membros estão preocupados com o que Jesus vai me dar. E com o que eu vou ganhar com esse negócio de reino. E aí, ele vai dizendo no versículo 7, e ele lhes respondeu: não lhes compete saber o tempo e as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Ele está dizendo assim: não interessa para vocês, porque isso não é da sua alçada. Eu tenho coisa para falar para vocês. Muda o foco do propósito e vocês vão entender a minha missão. Se não mudar o foco do propósito, vocês não vão entender a minha missão e a missão que eu tenho para vocês. Veja o que Jesus disse a respeito do reino de Deus. Primeiro, ele disse que o reino dele não é deste mundo. Se você olhar em João 18, 36, esse versículo é importantíssimo para fazer a conexão com o que Jesus está dizendo e para fazer a conexão com o que a gente precisa entender sobre o reino de Deus. Ele diz, respondendo para Pilatos, que estava ali tentando ter uma conversa de domínio geográfico e político. Era uma conversa geopolítica. Você diz que é rei dos judeus? Como é que é esse negócio? Mas quem te constituiu rei? E todo aquele assunto. Então Jesus responde para ele: o meu reino não é deste mundo. Vamos repetir juntos? O meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus seguidores lutariam para impedir que eu fosse entregue aos líderes judeus, mas meu reino não procede deste mundo. Isso quer dizer o seguinte, que todo discurso a respeito de tomada do reino, que passe por qualquer tipo de ação humana, não é o reino de Deus. O meu reino não é deste mundo, porque senão eu ia botar minhas tropas nas ruas. Aliás, nem precisaria, né? Com o sopro da sua boca destruiria. Segundo, o reino, para se entrar no reino, tem que nascer de novo. Jesus disse isso.
E eu estou tentando ajudar você a perceber e lembrar, igreja, o que é o reino. O reino não é deste mundo. Ou seja, igreja, se o seu propósito é viver Cristo para este mundo, Paulo vai dizer aos coríntios, você é dos homens o mais digno de lástima. Você não entendeu o propósito. Você está querendo ganhar com o reino para si. Você está construindo um reino aqui na terra. E olha só como a gente pode ver isso claramente. Grandes impérios, né? Grandes igrejas, grandes negócios. E a miséria acontecendo exatamente porque não entendeu que o reino não é deste mundo, não é poderio deste mundo. E que para entrar no reino tem que nascer de novo. Jesus olha para Nicodemos e diz em essa resposta, né? Declaro, digo-lhes a verdade, que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ah, mas aqui está dizendo ver o reino. É sim. Você sabia que para ver o reino tem que estar dentro dele? Quem não está dentro do reino não vê o reino. Não entende o reino, não experimenta o reino, não experimenta o rei. E depois em Marcos 1,15 ele vai dizer, o tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo, ou seja, está perto de vocês. Porque estou aqui. Não é estar próximo no sentido de tempo, mas está próximo no sentido de proximidade. Eu estou aqui do lado de vocês, eu estou na frente de vocês. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Terceiro, o reino tem prioridades. Veja, não são as suas nem as minhas prioridades. O reino tem as suas prioridades, as prioridades dele. Mateus 6,33 vai dizer, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Você consegue entender que, atrás desse assunto, antes de Jesus dar essa palavra, tanto em Mateus quanto em Lucas, ele estava se referindo às coisas deste mundo, às triviais, à comida, à bebida. Olha, vocês estão preocupados com o que há vez de comer e de beber, vocês estão preocupados com tantas coisas deste mundo, mas vocês não entenderam que vocês estão errando a prioridade do reino. Igreja que quer ser igreja não pode errar a prioridade. A prioridade é o Jesus ressurreto e nós nos reunimos em direção a Ele, em torno dEle, para Ele, porque dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas. Essa é a dimensão. Você entendeu que ser igreja é ser radical? Não radical no sentido de ser grosso, estúpido, qualquer outra coisa, mas ser radical no sentido de ir à raiz. E ele é a pedra que foi edificada a igreja. Jesus. Você precisa mudar o foco. E o foco é porque o reino te dá uma missão. Igreja que quer ser igreja, vive o reino, porque do reino me dá uma missão. Mas vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Jesus está dizendo para eles que precisam mudar o foco. Ser igreja é se reunir em torno do propósito do reino. Igreja poderosa não é igreja rica. Igreja poderosa é a igreja cheia do poder do Espírito Santo. Agora, a igreja pode ser rica financeiramente? Claro. Mas ela vai pegar todo o dinheiro e vai colocar em torno de quem? De Jesus, o ressurreto. E com o propósito dele. Igreja poderosa não é a igreja grande no seu sentido, mas é a igreja que entende que o reino não é só para ela, é para expandir para Samaria, Judéia e os confins da terra. Então, a igreja que fica em si mesmada, só cuidando de si, fazendo as coisas para si, e não expande isso, se o seu coração não pensa de que existem pessoas além dessas paredes, e que além desse bairro, e além dessa cidade, além desse estado, além desse país, que precisam de Jesus, você ainda não entendeu o que é ser igreja. Por isso precisa mudar, e só Jesus presente
sendo buscado e adorado, vai fazer com que você perceba que o reino não é você e não sou eu. O reino é de Deus. E Ele nos leva a ter uma missão. E a missão é, cheios do Espírito, levar o Evangelho até os confins da terra. Ser igreja também é continuar nessa terra com a esperança da volta do Jesus ressuscitado. Aliás, essa é a maior e melhor expectativa, minha e sua. Porque todo esse movimento de ser igreja só faz sentido porque um dia a gente espera que Jesus vai voltar para receber e buscar a sua igreja. Jesus não vai voltar e buscar o seu país. Jesus não vai voltar e buscar os seus governantes. Jesus não vai voltar e buscar, sei lá, as grandes empresas. Jesus vai voltar e buscar a sua igreja. E essa igreja é exatamente que entendeu o seu propósito. Por isso, muita gente que se reúne fora do eixo Jesus, não é igreja, vai ficar. E vão ser esses que vão dizer, Senhor, Senhor, em teu nome eu dei o dízimo, em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome fizemos tantas coisas. Eu fiz bastante caridade, Jesus. Caridade é uma palavra forte, né? Mas eu fiz tanta caridade. A pergunta é, você entendeu que era em torno de mim que a igreja é edificada? E você viveu para a minha glória e para o meu reino? Eu não lhe conheço. A expectativa da volta de Jesus é porque isso nos ajuda a perceber quem a gente é, de onde a gente veio e para onde a gente vai. A minha identidade é que eu sou um pecador, que vim da lama dos meus desejos, instintos e pecados, e que encontrei em Cristo a salvação, e que Ele agora me chama de sua ovelha, e eu tenho agora um Pai que me chama de filho, e que Ele preparou um lugar para mim nos céus, e o caminho para eu chegar até lá é Jesus Cristo, e aquele que vive em Cristo é uma nova criatura, e aquele que anda em Cristo, por esse caminho que é verdade e vida, chega ao Pai. E é essa a expectativa que eu tenho. Portanto, quando os dissabores da vida vêm sobre mim, quando eu olho para a minha vida e digo assim, puxa vida, eu poderia estar fazendo isso, 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 e eu olho e penso que esses são projetos nobres, sem problema nenhum, não há problema em você sonhar, não há problema em você desejar alguma coisa legal desta vida, nada disso, por favor. Mas quando eu olho para a minha vida e começo a dizer, puxa, se eu fizesse isso, eu seria alguém mais feliz, você errou o propósito de vida. Porque a felicidade daquele que é a igreja em Cristo Jesus é fazer a obra do Pai e realizar a obra do Pai. E todas as outras coisas são acrescentadas. Seus planos, seus projetos, suas coisas, tudo, mas tem que estar centralizado em Cristo, para a glória de Cristo. Por isso, para onde eu vou, revela para quem eu vivo aqui. Se eu vivo Cristo, irei para Cristo. Se não vivo em Cristo, não irei para Cristo. A expectativa da volta de Jesus deve ser muito esperada. E é por isso que eles estavam lá olhando para o templo, para cima, e o versículo 11 diz assim, Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi levantado e levado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. A expectativa da volta de Jesus deve marcar a gente. Próximo item, ser igreja. Ser igreja deve ser um perseverar em oração, crendo nas promessas do Jesus ressuscitado. Quando Jesus sobe aos céus, então eles agora ficam com essa ardente expectativa daquela promessa de Jesus, que Jesus vai voltar, mas que também o Espírito Santo virá sobre eles.
eles não perdem o foco. Enquanto não acontece a promessa que eles estão esperando, eles mantêm uma perseverança em algo que é indispensável na vida da igreja, que é a oração. Versículo 14 vai dizer, todos eles se reuniam sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos de Jesus. Já não era mais um grupo de 12, nem um grupo de 70, já eram 120 pessoas. E o que você faz quando você está esperando a promessa? Você mantém-se perseverante em oração. Sabe por quê? Porque a oração mantém Jesus vivo no seu coração. Jesus está vivo independente de você. Mas se você não buscar a conexão, você começa a acreditar que ele não está vivo. E agora eu quero que você pense no que eu vou te dizer. Se você fala com Jesus morto, é necromancia. É falar com os mortos. Se você fala com Jesus imaginário, é esquizofrenia. Mas se você fala com Jesus vivo, é teofania, é manifestação de Deus. Sabe o que acontece? O maior problema dos cristãos, dos crentes, é quando eles se reúnem, eles não têm expectativa que Jesus está presente. E durante a semana, as orações deles é necromancia, é falar com os mortos, porque ele não está vivo. E durante a semana, talvez seja esquizofrenia, falar com quem não existe. Mas quando você coloca a oração como esse lugar, esse momento, onde você está falando com o Senhor vivo e ressurreto, e você começa então a sentir a presença dele tal como os discípulos de Emaús, o coração começa a aquecer, e o seu quarto, a sua casa, a sua dependência, o seu escritório, o lugar onde você está, o seu carro se transforma num altar e a presença de Deus vem. E não é impossível você não perceber que você está diante, em torno do Jesus ressurreto. Se isso não faz sentido para você, eu gostaria que você repensasse o seu conceito de que é essa igreja, porque você está em torno de alguém. Todos nós estamos em torno de alguém. Todos nós nos reunimos, ou em torno de nós mesmos, ou em torno dos nossos propósitos. Mas escolha estar em torno do Jesus vivo, porque isso faz de você vivo também. Por último, ser igreja é ter uma liderança que toma decisões com base na palavra de Deus. Pedro se levanta e há uma necessidade de escolher uma outra pessoa, o 12º discípulo, ou naquele caso já o apóstolo, porque é o enviado. E ele então, cheio do Espírito Santo, no sentido de, tendo o entendimento de que ele precisava tomar alguma decisão, aquele grupo precisava tomar uma decisão, ele se levanta, e essa decisão, primeiramente, é tomada em cima da palavra de Deus. Ele busca versículos, ele busca algo lá de Salmos para dizer que é necessário que se cumprisse a Escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi a respeito de Judas, que serviu de guia para que os prenderem Jesus. E no versículo 20 ele vai dizer, porque, prosseguiu Pedro, está escrito no livro de Salmos, fique deserto o seu lugar e não haja ninguém que nele habite e ainda que outro ocupe o seu lugar. Da onde que Pedro tirou a ideia de que tinha que ser mais um? Da sua cabeça? De uma estratégia de marketing? Porque 12 é um bom número? Não. Porque a palavra de Deus o levava a isso, e ele então precisava tomar uma decisão para que isso chegasse até essa escolha e essa necessidade do outro, do próximo, do 12º. Segunda coisa é que essa liderança tem que andar com Jesus.
Veja que a escolha foi, versículo 21, portanto é necessário que escolhamos um dos homens que estiveram conosco durante todo esse tempo em que Jesus viveu entre nós. Desde o batismo de João até o dia em que Jesus foi elevado entre nós, às alturas, é preciso que um de nós um deles seja conosco testemunha de sua ressurreição. Um deles, um desses que andaram conosco, e nós andamos com Jesus. Matias, então, e o outro, né, estão nessa situação, estão nesse critério, andaram com Jesus, experimentaram a relação com Jesus, viram Jesus sendo ressuscitado, e ele então tem esse convívio com Jesus, eles andaram com Jesus. Liderança que vai ser levantada na vida da igreja precisa ser uma liderança que anda com Jesus, de gente que anda com Jesus. Um dos pais da igreja acredita plenamente que Matias estava entre os 70 discípulos que andavam com Jesus. E aí, então, ele é escolhido. Uma característica também da liderança é que ela deve depender de Deus em oração. Parece tão óbvio, né? Mas não é. Nesse tempo, onde as pessoas acham que a igreja tem características de empresa e vivem trabalhando a igreja com marketing agressivo da sociedade, oração é um fator que não precisa. É só ter uma boa equipe, um bom pós-venda, e a gente faz a coisa crescer. Aliás, você deve conhecer igrejas grandes, enormes, que giram em torno do público que elas atendem. Então, se o público gosta de uma música mais assim, vamos fazer a música para o público, porque nós temos que ser sensíveis ao público que nós representamos. Já escutou esse discurso? Olha, esse discurso que a gente está pregando, ele não é vendável, então a gente precisa mudar um pouco. Recentemente, uma entrevista de uma pessoa responsável pela parte de marketing e gestão dessa área de comunicação de uma mega igreja nos Estados Unidos, deu uma entrevista dizendo que na Páscoa eles tirariam as palavras pecado, morte, cruz. Sobrou o quê? Talvez um coelhinho. Porque o marketing, a estratégia, substituiu o joelho no chão da liderança, dizendo: Senhor, o que está acontecendo lá no meu grupo? Senhor, o que está acontecendo com os casais? Senhor, o que o Senhor quer? Para onde o Senhor está nos mandando? Senhor, os nossos adolescentes, Senhor, as nossas crianças, Senhor, os nossos juniores, Senhor, os nossos adultos, Senhor. O clamor, a oração, a reunião em torno de pedir ao Senhor que revele a sua vontade. Versículo 24, depois que oraram: Deus, Tu conheces o coração de todos, mostra-nos qual destes dois tem escolhido para assumir este ministério apostólico que Judas abandonou, indo para o lugar que lhe será devido. Se fosse hoje, Pedro levantaria e dissesse assim: por favor, vamos enviar um e-mail, um WhatsApp, vamos abrir algumas informações no LinkedIn e abrir essa vaga para alguém. E aí a gente vai chamar um RH para atender e conversar com os candidatos, para ver quem tem o perfil melhor para essa vaga. Eu pareço novo, mas também não sou tão novo. Mas eu me lembro do tempo que a gente escolhia os pastores em oração, claro, perfil, tudo isso. Mas eu me lembro de uma vez que eu estava em Carianos, em uma igreja, me ligou
Disse, pastor, nós estávamos pensando aqui, comentaram e tal, o seu nome foi colocado como indicação. O senhor tem um currículo para nos enviar? Naquela hora eu pensei e falei assim, digo ou não digo? Mas não disse. Disse, meu irmão, bom, eu quero agradecer, me sinto muito honrado pela ideia da igreja lembrar de mim, mas eu não, quase que eu falei, eu não estou à venda, né? Eu não estou no mercado, eu não estou na pista. Eu já tenho uma igreja, né? E eu estou bem aqui. Olha, muito obrigado e tal. Mas eu imagino agora qual foi o processo seletivo. E quando eu dei uma olhada na lista, eu não encaixei. Olha, eu acho que Jesus ia ter grande dificuldade de se encaixar no perfil. Tinha que ter mestrado em teologia. Eu pensei, gente, eu malemar terminei o seminário. Estava numa luta ali, consegui terminar o seminário. Resumo da história em português. Para que esse cara possa fazer a igreja crescer. E para que ele tome as decisões. Você imagina só qual a decisão que alguém com esse currículo vai ter. Talvez não se pergunta se é um homem de oração, talvez não se pergunta se é um homem temente a Deus, se não é um homem humilde. A pergunta é quais as qualificações que você tem. Por isso, a liderança tem que ter a característica de tomar decisões baseadas na palavra de Deus, que anda com Jesus e que depende de Deus em tudo. E por último, que busca os critérios de Deus na escolha. Parece um pouco confuso esse último versículo, porque eles lançam sorte, e a sorte cai sobre Matias, e você fica agora, meu Deus, a Bíblia diz isso? Sim, a Bíblia diz isso, e eu tenho que explicar para você. Porque eles vêm de um conceito do Velho Testamento. E no Velho Testamento havia o Urim e o Tumim, que eram duas pedras que viviam na estola sacerdotal e era usada para ser consultada. Quando o sacerdote precisava saber uma resposta de Deus, a direção de Deus, então ele usava o Urim e o Tumim. Era lançado sorte e aí Deus revelava. Era o jeito que Deus se revelava naquele momento. O interessante é que você não vai ver isso acontecendo no Novo Testamento. Jesus não vai fazer isso. A única coisa que vão lançar sorte é sobre a túnica dele. Mas você vai ver uma coisa interessante, que é a escolha, depois que o Espírito Santo vem, a escolha não é mais baseada nesse tipo de ação. É pelo Espírito Santo quem capacita a liderança à tomada de decisão. Veja o que está lá no versículo 13 de Atos, capítulo 13 de Atos, no versículo 2 e 3. Estão tomando a decisão para como seria enviado, então, alguém para pregar o Evangelho. E diz assim, certo dia, enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse, separem Barnabé e Saulo para realizarem o trabalho pelo qual eu os chamei. Então, depois de mais jejuns e orações, impuseram-se as mãos sobre eles e os enviaram em sua missão. Veja que quem falou, quem deu a direção, agora é o Espírito Santo. A Igreja de Cristo é marcada por uma liderança que tem essas características e que busca as suas decisões marcadas por oração, jejum. Os seus critérios são de orar e buscar a vontade de Deus e estar sensível à voz do Espírito, porque é Ele quem vai governar e dirigir a igreja daí para frente. Eu queria fazer uma pergunta para você. Que de tudo que você ouviu aqui, você percebe que você não está no centro? Ou você não está em redor disso? Você entende que se você não desejar a presença de Jesus, não buscar a presença de Jesus, você não vai encontrá-lo? Se ele não for vivo no seu coração, ele não vai estar vivo no seu relacionamento, não vai estar vivo no seu trabalho, não vai estar vivo no seu emprego, não vai estar vivo na sua casa. E você vai, então, fazer necromancia todos os dias quando você ora. Você fala com o morto. Mas se você tiver com o seu coração ardendo, você vai chegar aqui, nós vamos nos reunir em torno do Cristo ressurreto,
o seu coração aquecido, o meu coração aquecido, com a presença do Senhor Jesus, a gente vai desfrutar de uma coisa tão gostosa, que é a teofania, o Senhor nos visitando. Ele pode fazer isso todo culto? Pode. Ele vai fazer isso todo culto? Não sei. Ele precisa fazer isso todo culto? Também não sei. Porque a agenda é dele, é ele quem manda e é ele quem faz. A única coisa que eu faço é me reunir em torno dele e ter uma ardente expectativa pela promessa que ele fez de um avivamento.